Fala galera, beleza? Nessa aula aqui eu vou trazer para vocês como a gente pode implementar esses menus com esse indicador de seta aqui, né? Esse Arrow Indicator. É comum ver em alguns menus esse tipo de indicadores ali, né? Menus de seta. Basicamente, se a gente abre um menu na parte direita, a gente pode colocar uma seta aqui na parte esquerda, né, indicando a qual contexto ele se refere. Se a gente coloca um menu para abrir embaixo, a gente pode colocar uma seta em cima. Então, é basicamente essa seta que a gente vai aprender a implementar, né, esse menu com a seta. Aí eu vou implementar a primeira vez para um menu sem borda e depois com borda, fazendo a borda do menu se interligar com a borda da seta. Vai ser bem interessante, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu fiz aqui rapidinho eu já vou começar a partir desse menu pronto aqui, né? Então eu já botei já para rodar aqui, né? Abriu o Custom Dialog e aqui ele tá simplesão, né? Tá até colado com um botão ali. Então, a gente vai mudar isso aqui para ele apresentar uma setinha aqui em cima, tá? Então vamos lá para o Flutterflow. Uh, Aqui está o meu menu. Deixa eu recolher aqui algumas coisas. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura do meu menu. Ele tem aqui uma largura de 212 e a altura ele calcula aqui automaticamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer você tem que descobrir o tanto, a altura do seu menu aqui, né? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é embrulhar o menu ali, né? Se você tem ou se você estiver criando do zero, você tem que embrulhar o container principal, tem que ser uma stack, tá? Para poder usar a seta ali, a gente vai ter que ter uma composição com stack. Aí a stack, para poder funcionar, ela precisa ter as dimensões definidas. E para a gente poder definir as dimensões, a gente vai ter que calcular aqui na mão mesmo o que o nosso container do menu está usando, né? Então, basicamente aqui eu criei itens de 40 de altura, né? Então, para calcular aqui o espaço vertical que o nosso container usa, eu vou começar dessa forma. Então, a gente tem 3 botões de 40, né? Vou pegar aqui minha calculadora, então, fazer aqui para deixar bem certinho para vocês. 3 vezes 40, a gente tem 120, né? Então, esse espaço aqui consumido pelos botões é 120. Aí, se você tiver na sua column, né? Digamos que você tem um menu mais ou menos igual ao meu. Se você tiver definido padding aqui, você tem que botar esse pad, né, esse item spacing juntamente. Então, como eu coloquei 12, ele colocou um espaço de 12 aqui e um espaço de 12 aqui. Então, a gente tem 24, né? Se fosse esse o caso, você teria que adicionar aqui no cálculo mais 24. Não é o meu caso, então eu não vou precisar calcular isso junto. Então, a gente tem esse espaço aqui interno, né? Agora a gente calcula o pad, né? Como a gente está calculando um espaço vertical, eu só preciso do padding de cima e o padding de baixo, né? Então, aqui eu apliquei um padding uniforme, né, de 12, então a gente vai ter 12 aqui, totalizando 24, né? Então a gente pode aqui somar mais 24 aqui. Então, 24, 144. Certo. Então vamos lá. Agora que a gente tem o espaço do container, né? A gente pode até vir no container aqui e até colocar aqui ele, 144, né? Esse é o espaço que o nosso container utiliza, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, vamos colocar aqui na stack também já os 144. E a largura, posso até pegar a largura aqui do container mesmo, né? Que eu já verifiquei aqui mais ou menos quantos itens vão ocupar. 212 dá certo. Então, posso vir aqui e colocar 212. Ok. Para poder colocar seta, veja que a stack ela está ocupando somente o espaço do menu. E aí a seta vai ter que ter um espacinho a mais, né? Então a gente precisa definir um tamanho para essa seta. Eu recomendo ali 16, aproximadamente 16. Ele não é tão pequeno, ele é bem visível e não é tão grande. Então, partindo do pressuposto que a nossa seta vai ter um tamanho de 16, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos criar essa seta. Ela vai ser um container, tá? Eu já vou colocar aqui o tamanho dela. Então, 16 por 16. A gente já pode também vir aqui na calculadora, já que está com o tamanho anterior. Então a nossa stack tem 144 mais esse tamanho da seta, né? Então a gente vai ter 16. Então mais 16, tá? Então a gente tem 160. Então agora a gente pode vir na stack e atualizar aqui a altura para 160, que agora é o espaço que a seta vai ocupar também. Aí a gente pode vir aqui no menu e como eu quero a seta em cima, né? Porque eu estou abrindo o menu abaixo, eu quero a seta para cima, apontando para ele. Então a gente vem aqui na composição do menu e coloca ele aqui para alinhar embaixo. E aí a nossa seta vai ficar em cima, até inclusive venha na seta e bota para se alinhar aqui no meio e no topo, né? Então a gente tem mais ou menos isso aqui, certo? Agora eu vou aproveitar aqui, eu vou colocar
Eu vou aproveitar e vou deixar essa cor mesmo branca, né, pra gente ir podendo ver. E o que que a gente faz? Você define a cor aqui igual a do modal, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual que é. É Zinc 900. Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui. Então a gente vem, atualiza a cor, Zinc 900. Ok. Porém, ainda não é uma seta, né? É só um cubo ali. Para a gente poder transformar isso aqui numa seta, você vai vir na seta, vai embrulhar dentro de um transform. Até pode já renomear agora que isso aqui é a composição da seta, tá? Então eu vou botar aqui Arrow Indicator, tá? E agora nesse transform, o que que a gente faz? A gente rotaciona 45 graus. Daí a gente vai ter uma seta. Só que ela tá esquisita, né? Tá lá em cima. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa puxar essa seta até a metade aqui, né? Até a metade dela aqui, né? Não sei se você consegue ver, até aqui onde eu tô com o mouse. Então, para fazer isso, a gente vem na composição aqui da seta, pode ser no transform, e vai colocar se ela tá aqui em cima e você quer empurrar ela para baixo para ficar atrás do modal, até a metade, então qual que é o tamanho dela? 16. Então a metade seria 8. Então a gente vem no transform e coloca o padding para ele empurrar de cima para baixo esse tanto. Então 8 aqui. E aí a gente pode ver que ele já se alinha lá em cima. E daí é isso aí, tá? Eu vou agora só fazer o seguinte. Se for reparar aqui no minha página, o menu que está abrindo por enquanto, ele tá colado aqui com o botão, né? Da forma que eu fiz, a flecha vai ficar colada com o botão. Só dessa forma assim, né? Se para você tiver tudo bem, é isso que você quer, ok. Mas se quiser dar um espacinho ainda mais, é só vir aqui na stack, né? Na composição do menu inteiro, que vai ser aberto pelo Custom Dialog. Vem aqui em Padding e coloca o tanto de padding. Eu vou colocar aqui 8, para ele não ficar tão colado com o botão. Agora eu vou voltar lá e vou recarregar. Ok. Vou pressionar aqui e olha só, a gente tem o menu com a seta apontando lá para cima. Aquele padding de 8 fez com que a flecha não fique colada aqui. Se eu não tivesse, a flecha ia ficar colada aqui. Isso aí vai a gosto de você, né? Aí para fazer do outro lado é muito simples, né? Porque veja como está sendo feito aqui. Basicamente eu fiz aqui o botão, né? Que abre um Custom Dialog e eu estou apontando, né? Então basicamente, o topo daquele meu diálogo, daquele meu menu, vai ficar alinhado com a base do botão, né? Que é o que está acontecendo. Então, o topo do menu está alinhado com a base do botão. Se você quiser ir em cima, daí é só fazer o inverso, né? Aqui eu quero que a base do meu menu fique alinhado com o topo. Ele vai abrir daqui para cima. Só que daí teria que inverter a flecha lá, né? Para fazer isso, eu vou até mostrar para vocês. Eu vou inverter aqui, né? Então, a base do meu menu vai abrir com o topo. Então, ele vai abrir para cima agora. O que que a gente tem que mudar aqui no nosso menu? Deixa eu até recarregar para vocês verem a diferença. Vamos lá. Então, eu mudei lá, né? Vamos ver, olha só. Agora ele está abrindo para cima. A gente tem o pad, mas veja que a flecha está lá em cima. Então, a gente tem que criar sempre a flecha com a composição para onde você quer abrir ela apontando, né? Então, agora para baixo. Como é que faria para baixo lá? É bem simples. É só basicamente colocar os valores invertidos, né? Então, agora, como isso aqui está abrindo para baixo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a composição do menu tem que ir para cima. E a flecha tem que ir para baixo, ok? E agora aqui no padding da flecha, eu estou colocando aqui em cima, né? Porque eu queria empurrar de cima para baixo, mas agora eu tenho que empurrar de baixo para cima. Então é só tirar os 8 daqui e colocar os 8 aqui. E aí ela já vai lá para baixo. Vou recarregar. E aqui está a seta, né? Então, beleza. Agora eu vou mostrar aqui um brinde para vocês. Digamos que a gente tem um menu que tem borda. Se tiver borda, a flecha na composição que tá, ela não vai pegar, ela vai ficar por baixo, vai ficar uma coisa esquisita. Então, para fazer com que a borda aqui do contexto, né, do container, do menu, continue aqui, né, faça isso aqui como se fosse desenhado mesmo, vocês vão ter que fazer esse tipo de composição aqui. Então, pessoal, agora para a gente colocar a borda, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, colocar a borda no container do menu, né? Então a gente coloca aqui. Ver se Zinc 800 estaria bom, mas eu vou botar Zinc 700 para ficar bem visível para vocês. E ela vai ter 1 pixel de borda, tá? Então já temos a borda ali. Perceba que a flecha ficou lá atrás esquisito, né? A gente quer que seja uma borda fazendo o desenho aqui da flecha, né? Então, agora que a gente colocou a borda aqui também, o que que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei lá do cálculo aqui da altura de todo o conteúdo? Antes, quando não tínhamos borda, era somente o tamanho aqui do container, tá? Que é 144, né? Todo o cálculo aqui do container. Só que agora a gente acrescentou borda. Então tem 1 pixel embaixo mais 1 pixel em cima. Então, posso até tirar aqui a altura que ele vai calcular automático.
E daí aqui na stack eu aumento esses 2 pixels, tá? Então aqui vai para 162, tá? Ok, agora a stack tem todo o espaço que ela precisa. O que que eu tenho que fazer aqui? Agora vai mudar um pouquinho aqui. Por quê? A gente vai ter duas composições dessa aqui de flecha, tá? Uma que vai ficar aqui embaixo, né? Que no caso seria em cima aqui na stack, porque dela fica embaixo aqui. E essa aqui, ela vai ser a cor da borda, tá? Ela vai servir para ser a borda, tá? Então, vou até renomear aqui. Arrow Indicator Border, tá? Aqui vai ser a borda. E o que que a gente vai mudar aqui? Aqui no container dela, né? No fill color a gente coloca a cor da borda. Então, zinc 700. Ok? Inclusive, a gente tem que vir aqui nela, né? Antes a gente estava passando somente a metade dela, né, para cima. Só que agora a gente tem que também empurrar mais esse 1 pixel de borda, tá? Então, vamos lá. Mais 9 aqui. Ok, agora ele está alinhado corretamente. Agora a gente pode duplicar, ele já foi aqui para baixo. Inclusive é exatamente essa composição que tem que ficar. A borda vai ficar aqui em cima do container, né? E aqui essa aqui, que vai ser o BG, até vou renomear aqui. Ela fica embaixo mesmo, tá? Porque a gente quer que ela fique em cima da borda do container, para daí dar esse efeito de que está sendo desenhado, tá? Então o que que a gente faz aqui? Aqui a gente coloca no container dela a cor realmente do container, que é Zinc 900, tá? Aí perceba que essa flecha ela está exatamente em cima dessa aqui, então ela está meio que sobrepondo totalmente, não é isso que a gente quer. A gente precisa que ela se recolha o tanto de tamanho que dá o efeito da borda. Então, se nós temos uma borda aqui de 1 pixel, né, a gente precisa colocar em padding aqui esses 1 pixel. Então, a gente coloca 1 pixel aqui, tá? Nessa aqui que é o BG, mais 1 pixel aqui, tá? Ainda está esquisito. Por quê? Porque além de fazer isso, a gente precisa que ela comece aqui para baixo, né? Ela comece 1 pixel para cima aqui. Por quê? Porque daí ela vai descontar esse espaço aqui e esse espaço aqui. Então a gente coloca aqui 10, tá? E aí perceba que o desenho é complementado, certo? Ok. Vamos dar uma olhada. E aí perceba que a gente tem o desenho sendo feito corretamente, tá? Então, basicamente, essa é a diferença dali quando tiver borda, tá? A gente tem que colocar o cálculo da borda na stack, né? Então, se a gente tem um de borda, a gente soma as duas, né? Da orientação, coloca aqui. A gente transforma daí em duas composições da arrow. Uma vai ser a borda, a gente muda para a cor da borda. Altera aqui bota mais 1 pixel aqui da borda do container, né? Para ele subir mais um pouco. E aí cria outra composição que vai ser o fundo, muda a cor para a cor do fundo e faz aqui os cálculos de padding para ele se espremer para dentro, né, e aparecer realmente a arrow de baixo formando o efeito de borda, tá? Então, basicamente essa foi a aula. Eu queria mostrar isso para vocês, tá? Então aqui a gente consegue agora criar menus de contexto com a seta indicadora. Era isso. Valeu!